Meu amigo, meu irmão, que maravilha que você está aqui, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, que é a Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E hoje é terça-feira, e terça-feira nós temos a partir das 8 horas o programa Construindo Pontes para a Eternidade, lá com o nosso irmão Décio de São Paulo, Hugo, Amanda e hoje também o Alessio. E a Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra, ela tem o apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e, lógico, do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E nós queremos passar o comando do programa, hoje não para a Décio, que está fazendo um trabalho extra, um trabalho de campo, né? Muito interessante, que é cuidando do espírito superior, mas o nosso irmão Hugo e a Amanda vão fazer o comando do programa. Bom dia e bem-vindos ao programa, meu amigo. Bom dia, Tavares. Bom dia a todos da Web Rádio Estação da Luz, no programa Construindo Pontes para a Eternidade. Estou aqui representando meu pai, né? Um abração para ele. E fique aqui conosco, hoje nós conversaremos sobre a Era Nova, né? O item 9 da Instrução dos Espíritos, no capítulo 1, com o nosso amigo Alessio, que é aqui um companheiro muito querido aqui de São Paulo, que nos auxilia, que está sempre conosco no Centro Espírita Aprendizes do Evangelho. E vamos bater um papo gostoso, vamos refletir sobre o Evangelho de Jesus Cristo, né, com os comentários aqui da minha companheira, minha irmã, Amanda Silva, também, nosso companheiro Alessio. E eu vou pedir a Amanda agora que leia uma pequena mensagem, né, para que nós possamos iniciar envolvidos com a luz do Mestre Jesus Cristo. Depois eu faço a preparação e passo para o nosso companheiro Alessio, que vai ler o Evangelho, vai também fazer uma pequena reflexão, e aquele debate gostoso que toda semana nós conversamos, né? Cada um acrescentando a sua ideia, sua visão, né, sobre esse tema tão importante, né, a nova era, e as reflexões que o Espiritismo nos traz. Bom dia a todos, bom dia Tavares, bom dia Alessio, Hugo, nossos amigos ouvintes. Estamos aqui para mais esse momento aí de reflexão. Vamos nos debruçar um pouquinho sobre o Evangelho do Cristo, porque isso sempre nos traz bastante aprendizados. Então, para começar aí a nossa reflexão da manhã de hoje, eu vou ler uma mensagem do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É a mensagem 4, em silêncio. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Paulo, Efésios, capítulo 6, item 6. Se sabes, atende ao que ignora, sem ofuscá-lo com a tua luz. Se tens, ajuda o necessitado, sem molestá-lo com a tua posse. Se amas, não firas o objeto amado com exigências. Se pretendes curar, não humilhes o doente. Se queres melhorar os outros, não maldigues ninguém. Se ensinas a caridade, não te trajes de espinhos, para que teu contato não dilacere os que sofrem. Tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. É muito fácil servir à vista. Todos querem fazê-lo, procurando o apreço dos homens. Difícil, porém, é servir às ocultas, sem o ilusório manto da vaidade. É por isso que em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Em geral, cuida-se de obter a qualquer preço as gratificações e as honras humanas. Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói cada vez mais com o Senhor no divino silêncio do Espírito. Vai e serve. Não te deem cuidados as fantasias que confundem os olhos da carne, e nem te consagres aos ruídos da boca. Faz o bem em silêncio. Foge às referências pessoais e aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus. Então, a mensagem vem nos trazer a importância do silêncio, de fazermos a nossa parte com humildade, de nos apegarmos ao que o Jesus nos traz como um exemplo de vida, como exemplo de amor ao próximo, e deixarmos de lado as fantasias do corpo material, as fantasias da ilusão, né, que nós temos muitas das vezes com a vida material,
com as coisas que são da terra, porque por mais que nossos pés estejam na terra, nós somos espíritos voltados para as coisas de Deus. E quanto mais nos convencermos disso, maior será o nosso trabalho aqui na terra em construir alicerces que serão eternos para a nossa vivência espiritual. E assim eu vou passando a palavra para o meu irmão Hugo, para que ele faça a preparação da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, todos envolvidos nessa mensagem muito bonita, que vem nos mostrar essa reflexão sobre o silêncio, que eles se sentirem à vontade, podem fechar os olhos, e vamos neste momento, nessa corrente de paz, de união, sentindo o envolvimento de nosso anjo de guarda, nosso mentor amigo, esse companheiro que está conosco, nos envolvendo, nos inspirando boas atitudes, bons pensamentos a todos os instantes da nossa existência. Vamos nos abraçando esse companheiro, rogando a ele que eleve o nosso pensamento até as faixas espirituais da nossa mãezinha de Nazaré, Nossa Senhora que nos envolve em seu manto azul celeste, ela, mãezinha do Mestre Jesus Cristo, mãe de toda a humanidade, que viu seu filho morto, crucificado, e que ainda assim abriu seu coração para o perdão, para a resignação e para a fé. Ela que sempre está nos envolver a olhar para toda a humanidade, nos dando força, nos dando paciência nesses momentos difíceis que vivemos, nos dando a resignação para que cada um de nós, assim como o seu filho maior, possa cumprir o seu papel, possa se elevar além do mundo, possa trabalhar na conquista de si próprio. Assim, vamos rogando essa mãezinha amada que nos eleve o pensamento, nos envolvendo em seu manto azul celeste, até os braços do nosso irmão, do nosso Mestre Jesus Cristo, que já nos acolhe, ele que é farol de luz, que veio nos mostrar o caminho do amor, o caminho da paz, o caminho do autoconhecimento, que possamos seguir os passos do nosso irmão maior, do nosso Mestre Jesus Cristo, que ele nos auxilie a carregarmos a nossa cruz, a caminharmos com paz, com tranquilidade e dignidade na nossa existência terrena, e assim edificarmos em nós mesmos um homem espiritual, um novo homem, numa nova era, esse homem que possa ser digno, que possa ser trabalhador, que possa ser honesto, que possa ter o esclarecimento para tratar todos com paz, com fraternidade, com igualdade. E assim, vamos rogando ao nosso Mestre Jesus Cristo, que nos eleve o pensamento ao Deus Pai, Criador da vida, a fonte eterna de todas as coisas, causa primária de todas as coisas. Ao Pai, nós somente agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as suas construções divinas, por nosso espírito, por nossa alma, por esse corpo que temos, por esta oportunidade que temos de estarmos reunidos em seu nome, refletindo sobre o seu amor, refletindo sobre a sua grandeza. E assim, nós agradecemos e louvamos com a prece que o seu irmão, que o seu filho maior nos ensinou, Jesus Cristo. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no infinito de todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, na medida em que aprendemos a perdoar os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. E assim, todos envolvidos na luz do Mestre Jesus Cristo, vamos continuando o nosso programa, construindo pontes para a eternidade. Agora eu vou passando a palavra para o nosso companheiro Alessio, que vai ler, né, o capítulo 1, o item A Era Nova, tá, o item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, e logo em seguida ele vai se apresentar, vai fazer um breve comentário, e nós vamos iniciar aqui um bate-papo, lembrando a todos os ouvintes, a todos os telespectadores que assim que, né, for feita a leitura do Evangelho, mandem as suas perguntas, né, e dentro da nossa capacidade, nós teremos o maior prazer em estar respondendo, estar debatendo esse tema, nessas dúvidas dos nossos companheiros. Um abraço a todos os ouvintes. Então, bom dia a todos, que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus nos envolva hoje, sempre que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.
Primeiramente, meu nome é Alessio, tenho 41 anos e frequento também o Centro Espírita Aprendizes do Evangelho, no bairro de Goianazes, aqui em São Paulo. E estou lá na casa, dentro dos trabalhos da doutrina espírita há um pouco mais de 20 anos, o que foi para mim algo que me transformou e vem me transformando a cada dia. Então, desde já, agradeço ao nosso irmão Delson, ao nosso irmão Tavares, Hugo, Amanda, por esta oportunidade de estarmos aqui junto com vocês nesta manhã maravilhosa, meus queridos ouvintes. Bom, então vamos passar para a leitura. Como o Hugo já anunciou, né? Vamos ler um pouco sobre o capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei. Item 9, a nova era. É uma instrução dos espíritos, né? O espírito aqui ele se identifica apenas como um espírito israelita, uma mensagem psicografada em 1861 na cidade de Mulhouse. Deus é único, e Moisés foi o espírito que ele enviou em missão para fazer conhecido, não só pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. Aqui só uma ressalva, né? Lembrando que o povo hebreu, composto pelos israelitas, pelos judeus da época, e os povos pagãos eram aqueles povos politeístas, né? Que acreditavam em mais de um deus, principalmente o povo grego, romano e também os egípcios da época, tá? O povo hebreu foi um instrumento do qual Deus se utilizou para se revelar aos homens, por intermédio de Moisés e dos profetas. As dificuldades e o sofrimento pelos quais passavam os hebreus serviram para chamar a atenção de todos, retirando o véu que impedia que as coisas divinas fossem conhecidas pelos homens. Nos mandamentos de Deus, revelados por Moisés, está o início da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia restringiram o entendimento dos 10 mandamentos, em toda a sua pureza. Mas nem por isso eles deixaram de ter sua importância e servir de farol para iluminar a humanidade no caminho que ela tem que percorrer. A moral ensinada por Moisés estava de acordo com o adiantamento dos povos que ela se propunha esclarecer. Esses povos, com alma pouca evoluída, não compreendiam que para adorar a Deus não era preciso fazer sacrifícios sangrentos, assim como não compreendiam também a necessidade de perdoar os inimigos. Possuíam um notável desenvolvimento do ponto de vista material, das artes e das ciências, porém eram muito atrasados moralmente e não entenderiam uma religião que fosse totalmente espiritual. A religião hebraica oferecia-lhes uma representação semimaterial de Deus, pois enquanto os sacrifícios falavam seus sentidos, a ideia de Deus falava seu espírito. O Cristo foi quem trouxe a moral mais pura e sublime, a moral evangélico-cristã, que deverá renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, fazendo brotar em seus corações o sentimento da caridade e do amor ao próximo. Essa moral criará entre as criaturas uma solidariedade comum que vai preparar a Terra para receber espíritos moralmente mais evoluídos. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, e o Espiritismo é um instrumento do qual a providência se utiliza para fazer evoluir a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem evoluir, para que se realize o progresso que é da vontade de Deus. As ideias morais devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade, que foram suas antecessoras. Porém, o desenvolvimento dessas ideias não acontecerá sem lutas, pois, para chegar à maturidade, serão necessárias muitas discussões, a fim de atrair a atenção das massas. Uma vez despertada essa atenção, os espíritos ficarão impressionados com a beleza de conviver com uma moral elevada. A ciência espírita lhes dará o ensinamento sobre a vida futura e lhes abrirá as portas para a felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Bem, então quando a gente lê esse capítulo, esse tema, a gente entende
que esta nova era nada mais é do que essa transformação em que a gente vem passando neste momento, em que o nosso planeta encontra-se nesse momento de transição, onde ele vai deixar de ser um planeta de provas, de expiações, e passará a ser um planeta de regeneração. Essa é a nova era a qual estamos nos destinando, fazendo parte desta transformação histórica. E isso é importante porque dentro deste capítulo, se a gente olhar os itens anteriores, a gente vê que fala justamente sobre as 3 revelações, Moisés, Cristo e Espiritismo, e também da aliança da ciência com a religião. Então, para chegarmos nesta nova era da qual nós estamos fazendo parte, foi tudo programado com toda a sabedoria divina e executada pelo plano espiritual. E executada de que forma? Na época em que se falava da primeira revelação, que é Moisés, por volta ali de 1500 a 2000 anos antes de Cristo, o povo se encontrava totalmente desorientado, totalmente voltada para as coisas materiais. Os deuses, na época, o Deus era representado por coisas materiais, por bezerros de ouro, por sacrifícios de animais, verdadeiras orgias. Então as pessoas elas estavam destinadas naquela época apenas a viver sem muitos dos limites que a gente conhece hoje. Daí a importância, naquele momento em que a humanidade vem se transformando, adquirindo livre-arbítrio e entrando em esferas morais menos elevadas, a necessidade de trazermos essa primeira revelação pelo plano espiritual, que foi Moisés. Então ali foi recebido, através da mediunidade de Moisés, que era um grande médium também, os seus mandamentos, onde era voltado mais para a parte material, para começar a colocar no povo da época a necessidade de, primeiro, se adorar apenas a um Deus e de se, aos poucos, ir pensando também no próximo, apenas uma introdução. Junto com os 10 mandamentos, Moisés impôs também algumas leis do homem para que aquela forma que eles viviam da época fosse começando a tentar impor alguns limites para vivermos em paz e harmonia de uma sociedade. Então percebam que vem seguindo uma ordem cronológica e perfeita da espiritualidade. Então, neste momento, a primeira revelação vem para colocar um basta na parte física, material da época. E já vem automaticamente preparando o terreno para que 1500, 2000 anos depois, nascesse Jesus, com a segunda revelação do plano espiritual, adicionando a todas essas leis a parte mais espiritual, a parte do amor, onde além da questão física e material, com o tempo, olha que demorou 1500 para 2000 anos para o povo começar já a se adaptar e estar apto, entre aspas, a receber um espírito elevado, de moral totalmente elevada, como foi o nosso mestre Jesus, e ele começar a falar essa questão de amor. Se Moisés falasse sobre isso há 2000 anos antes, certamente seria ignorado, porque naquele momento não tinha esse limite para nada, era olho por olho, dente por dente, as pessoas se pegavam, matavam, e era uma situação de vida normal. Então, naquele momento desenfreado, após a introdução de Moisés, das suas leis, impondo alguns limites, nós chegamos então a Jesus, que começa a falar então de transformação, começa a falar de amor, para despertar nosso amor que temos dentro de nós, deixarmos aquela vida mais animalesca, no sentido da palavra
crua, animal, né, com os instintos animalescos que nós tínhamos e vivíamos naquela época, para falarmos um pouco mais sobre amor, sobre o próximo, falarmos sobre caridade. E uma das coisas mais importantes, que Jesus era pouco compreendido, mas ele também já veio com a mensagem da Boa Nova, que era a vida futura, que não era novidade para ninguém, mas pouco se falava sobre isso, ou era deturpado pelas religiões da época. Então Jesus, com a sua segunda revelação, começa a preparar esse terreno do amor, plantando essas sementes, para que a humanidade comece, então, a refletir, a discutir sobre o assunto e a ir evoluindo. Junto com isso, a parte da ciência também vem evoluindo. Que no primeiro capítulo aqui nós temos a aliança da ciência com a religião. Ponto fundamental, porque até então era uma briga de egos entre a religião, onde ela focava apenas a parte do misticismo, do milagre, e a ciência, por sua vez, apenas acreditava naquilo que via materialmente e era contra toda a parte de misticismo. Então era uma querendo defender o seu ponto de vista, lembrando que naquela época as religiões tinham poder tremendo em relação à política e administração da sua sociedade, de um modo geral. Então, o que eles falavam muitas vezes tinham que virar lei. Daí a importância de se discutir a questão do amor, da caridade, de pensarmos no próximo. E assim foi feito nessa segunda revelação até chegarmos então na terceira com o Espiritismo. Lembrando que o Espiritismo, a comunicação com o Espírito não começou a partir da terceira revelação lá com Kardec. Essa comunicação sempre existiu, como a gente vê em várias histórias, né, de povos antigos, mas a codificação da doutrina espírita, sim, a partir ali do ano de 1850, 1860, começa-se então essa codificação, a implantação da terceira revelação que é o Espiritismo. E o que é isso, na verdade? Naquele momento o povo já estava um pouco mais acostumado a debater esse tema, faltava assim um pouco a prática, faltava assim agora olharmos para nós, porque a primeira revelação ela veio nos alertar sobre as coisas materiais do mundo. A segunda revelação veio para falar da humanidade como pessoa, como vivermos em harmonia, em paz, em sociedade, para atingirmos um lugar melhor numa vida futura. E a terceira revelação com o Espiritismo vem olhar para nós, cada um de nós, principalmente através da filosofia, né? Lembrando que as três fontes principais, bases principais do Espiritismo é ciência, filosofia e religião, sendo a religião a mais importante porque é a que nos religa com o nosso Pai Maior, com o nosso Deus. Mas essa terceira revelação, ela vem fazer com que a gente una essa questão do avanço material com a segunda revelação, que é o avanço também da parte moral, e agora nós temos que olhar com a terceira revelação para dentro de nós mesmos. E através da comunicação com os espíritos, nos é então, neste momento, seguindo essa ordem cronológica, um momento adequado para que a gente tire esse véu da nossa vistas e possamos entender exatamente o que Jesus veio nos falar na primeira, na segunda revelação e também complementando a de Moisés, que é o respeito ao ser humano, o respeito a nós mesmos, o respeito à divindade, aos espíritos de luz e principalmente a nossa reforma interior. Quando nós fazemos essa transformação, aí nós estaremos preparados, pelo menos nós temos todas as ferramentas para estarmos preparados para adentrarmos nessa nova era, ou seja, nesse planeta de regeneração. Essa, hoje, nesse momento, é a nossa grande missão. Nos instruirmos para podermos estarmos aptos a reencarnarmos aqui nesse planeta, agora como forma de regeneração. E perceba que essa ordem cronológica, ela é perfeita, porque se falarmos hoje de perdoar ao próximo, de amar o próximo, dar a outra face, há 2.000 anos, 4.000 anos atrás, certamente iria cair num vazio muito grande.
Por isso que vem seguindo toda essa ordem cronológica até chegarmos neste momento. Por isso que aqui no final, eles falam, são chegados os tempos em que as ideias morais devem evoluir, para que se realize o progresso que é da vontade de Deus. Quando nos dizemos aqui, são chegados os tempos, é porque o tempo é agora. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, em outro capítulo, nós temos os trabalhadores da última hora, porque nós somos os trabalhadores da última hora. O tempo está acabando, e a gente tem que aproveitar essa oportunidade de tentarmos nos instruirmos cada vez mais, nos transformarmos de dentro para fora, para podermos estarmos aptos a participar dessa nova era, a participar desse novo momento. Então, resumidamente, é isso que a gente procura passar. Eu agradeço, continuo aqui com vocês e passo a palavra aos meus amigos Hugo e Amanda. Obrigado. Profundas reflexões do nosso amigo Alessio. E, Amanda, deixa suas reflexões, seu comentário sobre o Evangelho. Complementando aí o que o Alessio muito bem trouxe para a gente, um preparo foi feito com o povo, né, para receber Moisés, ter algum tipo de limite também dentro da conduta, lógico que uma conduta mais voltada realmente para a parte material, e Cristo veio resumir esses mandamentos, deixando a lei de Deus sempre eterna e imutável, né? Quando ele vem modificar os nossos pensamentos e trazer para nós essa condição mais espiritualizada, ele resume esses mandamentos através do amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Então, já é chegado o momento, como o Alessio trouxe para a gente, do nosso recondicionamento espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena, e não ao contrário. E, às vezes, com as situações do dia a dia, assumindo esse corpo físico, muitas das vezes o espírito se encontra em perturbações. Ele se apega muito mais ao que é material, aos problemas mundanos, à vida mundana, e deixa de construir esses alicerces necessários para a sua verdadeira morada. Então, o comparativo que nós podemos fazer é com uma escola, né? Então, o filho, quando vai para a escola, ele sabe que a escola é um período temporário, onde ele tem que absorver o máximo de conhecimentos. E depois ele retorna ao lar. Assim somos nós. Então, o plano material é a nossa grande escola. Mas nós estamos aqui para construir os nossos alicerces espirituais, a nossa base moral. E, através daí, conseguimos a nossa ascensão. Chegarmos ao Pai puros de coração, assim como o Evangelho nos compara às crianças, que são puras de coração também. Passo a palavra aí para o meu irmão complementar. É importante, né, e profundo essas reflexões que a Amanda e o Alessio trouxeram. Se a gente for olhar aqui no capítulo 1, né, eu não vim destruir a lei, a gente vê que tudo é um processo, né? Primeiro iniciando com Moisés, depois com Cristo, né, depois com o Espiritismo, mostrando o quê? Que toda essa transformação, né, todo esse aprendizado espiritual, o espírito não consegue absorver isso em uma única existência. Né? Não é somente nessa vida, né, ou numa vida passada nossa, que nós vamos nos transformar. Nós precisamos de várias existências para fazer esse processo. E por conta disso, nós vamos, né, absorvendo essas leis universais, essas leis divinas, a conta-gotas, aos poucos. Né, aos poucos que nós vamos mudando a nossa natureza, né? Inicialmente, muito mais violenta, muito mais agressiva, muito mais instintiva, mas aos poucos o espírito, com as suas, né, reencarnações, com as provas, as expiações, com os desafios que nós vamos encontrando na nossa existência terrena, nós vamos suavizando, né, com esses ensinamentos que nós vamos tendo contato ao longo das nossas existências, nós vamos transformando a nossa alma, transformando o nosso espírito, e aos poucos interiorizando e aprendendo a praticar esses ensinamentos, né? Então, hoje, nós vemos, né, que apesar de passado já 2000, né, mais de 4.000 anos aí de processo evolutivo, né, nós ainda estamos com essa dificuldade, nós ainda temos essas limitações, essas dificuldades de conseguir praticar esses ensinamentos.
né? Há quantos anos, né, Jesus Cristo veio? Há mais de 2000 anos. E olha nós aqui novamente reencarnando, passando pelo mesmo processo. Por quê? Porque nós ainda não conseguimos viver isso. Nós ainda não conseguimos interiorizar, né? E dentro das nossas fibras, né, espirituais, do nosso coração, entender esse processo, sentir esse processo. Então, para nós ainda é difícil, né, praticar esse amor, essa renúncia, a ter esse processo evolutivo e começar a enxergar a sociedade, a nossa conduta, nessa nova era que nós somos convidados a viver. Então, por conta disso, apesar da mensagem, né, já ter vindo a terceira revelação, que é o Espiritismo, já tem há mais de 100 anos, nós ainda estamos com essa dificuldade, mesmo com a ciência, com a filosofia, né, que dão passos cada vez maiores na evolução, né, nós ainda temos essa dificuldade de interiorizar esses aprendizados. Mas tudo isso é um processo natural, né, um processo que aos poucos nós vamos vivendo, vamos crescendo, vamos desenvolvendo e vamos evoluindo. Então, se Tavares tiver alguma pergunta, pode passar para nós aqui. Mas caso ainda não tenha, eu gostaria de fazer uma pequena pergunta para o nosso companheiro Alessio, sobre essa questão da era nova, né, da nova era. Quais são os desafios, Alessio, que você vê na nossa transformação, né, e quais são as atitudes que nós podemos ter a ajudar, né, para ajudar a sociedade a construir essa nova era? Opa, parece ter uma pergunta aqui, do Júnior de Nova Parnamirim. Um abraço para o Júnior. Essa nova era começa quando, onde e por quê? Alessio, se você puder responder essa pergunta, né, e esclarecer o nosso companheiro aí sobre essa pergunta tão importante. É importante essa pergunta para a gente lembrar que essa transformação também, se a gente for olhar outras denominações religiosas, outras religiões de outras épocas, de um modo geral, outras civilizações, já se fala nessa transformação. Um exemplo é o povo maia. Se a gente olhar como eles eram sábios, né, assim também como os egípcios da época, já se falava num grande final de círculo. Então, o calendário maia, por volta do ano de 2000, aqui nós falávamos também na questão do ano de 2012. Então, vários calendários de diversas culturas diferentes sempre colocam o fim de uma era. Alguns interpretavam isso até como o fim do mundo, né? A gente lembra nessa época do ano 2000, na virada do milênio, será em 2012. Então, o que a gente entende? Que essa nova era, quando começa essa nova era? Mais ou menos a partir dessa virada de milênio. Eles falam que é uma era, uma transformação que pode demorar até 200 anos, então nós estamos colocando de 2000 a 2200 essa transformação, porque existe toda uma transição. Hoje, com o avanço da nossa própria reforma interior da humanidade, não se faz mais necessário aqueles grandes expurgos, aquelas grandes trocas de civilizações de forma mais abrupta. Então, são feitas aos poucos. Então, a nova era começa agora, já a partir ali de 1995, 96, para o ano 2000, e é feita essa transição. Onde? Em todo o nosso planeta, porque neste momento é o nosso planeta que está passando por essa transformação. Lembramos que a lei do progresso, ela não funciona não só para nós, não só para os humanos, seres humanos, mas o planeta também. Se a gente olhar o eixo da Terra, ele já está diferente, por isso algumas inundações de algumas áreas, e o surgimento de outros continentes, outros territórios, né, em outros locais, e isso vai se transformando, porque o planeta vai seguindo a sua transformação e sua evolução. Então, essa transformação começa-se agora, a partir do ano 2000, basicamente, vai demorar entre 100 e 200 anos, mais ou menos, com um grande salto, como Chico Xavier já nos alertou no livro Não Será em 2012, mas um grande salto ali por volta do ano de 2050, onde a gente já vai ver a mudança nítida na questão de caráter de pessoas, na questão do amor,
Ou seja, as pessoas passam a encarnar nesse planeta somente já aqueles que entenderam, pelo menos, o sentimento de respeito ao próximo e de amor próprio. Então, só se todo mundo tivesse essa consciência hoje, nosso planeta já estaria numa condição muito melhor, muito mais evoluída. E por quê? Qual o motivo? Porque nós fomos criados para evoluirmos. Nós somos criados à semelhança do nosso Criador, de Deus. Fizemos um processo involutório para chegarmos simples e ignorante a um espírito totalmente puro e começarmos, através do nosso livre-arbítrio, andarmos com nossas próprias pernas no sentido de evoluirmos até as esferas dos planetas mais evoluídos para chegarmos o mais próximo de Deus. Então esse é o grande motivo de nós passarmos por tudo isso que nós estamos passando, por esses milhares de encarnações e reencarnações que nós estamos fazendo e iremos fazer nessa subida de volta ao nosso Criador. Então, nada mais é do que essa condição de transformação, apenas mais um estágio, onde nós temos que entender com muita naturalidade, com muita simplicidade, e cada um de nós fazemos a nossa parte. Se queremos ter a oportunidade de estarmos num lugar melhor no futuro, precisamos fazer-se merecedor para isso. E a oportunidade é agora. Espero que eu tenha conseguido passar a mensagem da forma que o nosso ouvinte precisa. Muito bem. Amanda, quer fazer algum comentário sobre essa pergunta? Eu quero complementar o que o Alessio trouxe, que realmente a humanidade ela só vai evoluir quando cada um de nós evoluirmos. Então não tem como a gente fazer essa separação, porque nós somos parte da humanidade. Nas nossas vivências, nas nossas lutas diárias, o convite é a reformulação interior, é a nossa reforma. É isso que Moisés, né, introduziu, que Jesus veio reforçar e que o Espiritismo nos deixa muito claro. São as leis, é a nossa lei da liberdade, nós temos o livre-arbítrio, é a lei do progresso, e através disso também a gente tem que sempre reforçar a lei do trabalho, porque mudança requer esforço, e nós não vamos conseguir depurar o nosso espírito, tirar de nós tudo que nos incomoda, tudo que é ruim, tudo que nos prende, sem esse trabalho constante. E o trabalho, ele começa com a nossa reforma mesmo interior. Fazermos essas reflexões dentro das nossas vivências, do nosso posicionamento diante de tudo que nos rodeia. É o nosso posicionamento falado, é o nosso posicionamento nos pensamentos, como que estão as nossas atitudes. Então, somente com essa reflexão interna, nós conseguimos dar passos adiante. O Evangelho, ele é muito claro, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu sou uma centelha de luz, então o Cristo habita em mim, Deus habita em mim, e o mesmo Deus que habita em mim habita no Hugo, habita no Alessio, em todos os companheiros, em todos os seres da face da terra. Então, entender as dificuldades alheias, sermos pessoas mais complacentes, mais resilientes, também nos tornam pessoas mais próximas desses tempos que são chegados, porque como o Alessio nos trouxe, vai ser chegado o momento de evangelização, e a gente só vai conseguir se evangelizar de fato se começarmos hoje o nosso trabalho, porque nós somos os trabalhadores da última hora, nós somos aqueles que já estão sendo chamados há muito tempo a serem esclarecidos, a abrir os olhos, né, a ter olhos de ver e ouvidos de ouvir também. É interessante também, né, nós pensarmos sobre isso, que esse processo ele já vem ocorrendo há algum tempo, né, como bem disse o Alessio, e nós somos convidados a essas transformações. Né? Hoje, né, nós podemos até analisar, né, o problema que nós estamos enfrentando hoje, a pandemia, as dificuldades sociais, tudo isso é um reflexo do quê? Né, desse constante avanço de tecnologia, né, de novas possibilidades, de novos recursos, mas que por faltar esse lado moral, né, nos falta o equilíbrio. Nos falta o equilíbrio para nós usufruirmos de forma produtiva, de forma útil, né, de forma construtiva, os avanços que nós mesmos estamos criando, só que muitas vezes se tornam problemas. Por quê? Porque nos falta esse princípio, esse equilíbrio, esse propósito. Né? Então eu construo tecnologias, eu construo coisas, só que eu não sei para que eu estou construindo, eu não sei para quê, qual é o objetivo, para onde eu vou com isso. Então, isso é importante nós refletirmos também, né, porque cada vez mais a sociedade ela vai trazer avanços
mais rápidos, né? Novas coisas, novos recursos, que, se bem utilizados, vão construir essa nova era, vão dar mais conforto, mais tranquilidade, vão ajudar, né, a gente a viver cada vez mais, com mais qualidade de vida. Só que para isso existir, para todas essas condições elas acontecerem, nós temos que ter mais equilíbrio, mais prudência, mais cooperação, né, mais fraternidade com os nossos companheiros, né? Então, hoje nós olhamos, né, no meio da pandemia, quantas pessoas ainda passando fome, quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas sem acesso hospitalar, sem acesso a medicamentos. Por quê? Porque é o egoísmo, não é falta de recursos financeiros, né, recursos... Nós temos tecnologia, temos dinheiro na humanidade, tem tudo o que nós precisamos, mas o que está faltando? Está faltando justamente essa base, né, que é essa moral que o Cristo veio nos trazer, a fraternidade, né, a nós usarmos todos esses elementos, não para viver uma vida material, né, mas para nós construirmos uma sociedade material com bases espirituais. Então, esse é o convite, né, dessa nova era que nós estamos conversando aqui hoje. É esse convite a nós construirmos essa nova era, essa nova visão e uma nova atitude também, né? Aqui tem uma pergunta da Lúcia, da Cidade da Esperança. Eu vou deixar para que o nosso companheiro Alessio ele faça os comentários e até pelo tempo, eu vou pedir para que ele faça também, né? Ele responda essa pergunta e faça suas considerações finais, seus comentários finais, né? Que a gente vai entregar o programa um pouquinho mais cedo hoje por conta dos compromissos dos nossos companheiros. Opa, tem duas perguntas, na verdade. Opa, isso. Aí, se quiser comentar as duas, pode ficar à vontade, Alessio. Vamos lá. Então, primeira, né? Essa pergunta, essa mudança será de súbito ou levará um certo tempo? Vai de encontro, inclusive, àquela pergunta que o Hugo ia começar a fazer em relação à dificuldade, né? Qual é o nosso maior desafio, a nossa maior dificuldade? Então, tentando ser um pouco mais rápido, não é de uma hora para outra, leva-se sim um tempo. Aliás, já vem levando esse tempo através das nossas várias e várias reencarnações, fazermos essa transformação com muita calma, com muita naturalidade. E aí vai sim de encontro à pergunta do Hugo, devido ao nosso grau de dificuldade. Qual que é o nosso maior grau de dificuldade? É entendermos a nossa necessidade de mudarmos, de evoluirmos. Porque a gente já viu a primeira revelação, já vimos a segunda, já entendemos hoje, já temos condição para entender o que é certo, o que é errado, mas a terceira é a mais, talvez, a mais desafiadora, que é nós mudarmos, é a parte da ação. E aí, para adentrarmos essa nova era, o tempo é agora. Então, não é de uma hora para outra, ninguém sai santo, entre aspas, né? A gente usa muito essa expressão. Pessoas querem virar santo da noite para o dia. A gente quer fazer isso, principalmente quando a gente adentra a doutrina espírita, a gente se cobra muito. Às vezes, quando a gente dá um escorregão, a gente perde a paciência em algum local e a gente se cobra muito. Mas temos que ter a calma, porque justamente essa transformação não é de uma hora para outra. Pode levar-se anos e anos e mais anos, e várias oportunidades e outras oportunidades. Então nós temos que começarmos a agir. Nós já vimos como foi no passado, já entendemos a mensagem, alguma coisa da mensagem de Jesus sobre o respeito ao próximo, e a hora agora é nos transformarmos, é agirmos. Às vezes a gente até brinca com uma outra expressão também, que todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Então, assim, todo mundo quer ir para essa nova era, para esse novo planeta, mas ninguém quer se transformar. A gente ainda não quer se transformar. Então, esse tempo, que a ouvinte perguntou, depende da gente. Se a gente quer algo melhor, então transformemos agora. Tem uma outra frase que eu uso muito no meu dia a dia, que eu ouvi de um professor, que diz assim: quer saber por que estamos agora, neste momento, passando por isso? É por coisas que fizemos no passado. Quer saber como estaremos no futuro? Basta ver as coisas que estamos fazendo agora. Então, esse tempo vai de cada um. A espiritualidade divina não impõe nada a nós. O livre-arbítrio é nosso. Se nós quisermos acelerarmos esse processo para estarmos adentrando esta nova era, então temos que nos transformarmos agora. Com amor, com caridade, com perdão. E esse é o nosso maior desafio. É agirmos.
A outra pergunta, desculpa, podem me repetir? Não está aqui na tela? Temos tempo ainda, Hugo? Temos sim. Vamos lá. Como ficarão aqueles que não poderão permanecer nessa nova era? Onde ficarão? Ainda por aqui ou sairão daqui? Para onde irão? Bom, excelente pergunta, né? A nova era, o planeta Terra, ele passa por essa transformação. Só que existe aqui no próprio Evangelho, na Boa Nova, na mensagem de Jesus, há muitas moradas na casa de meu Pai. Existem diversos outros planetas, em diversas outras galáxias. Lembrando que a gente faz parte de uma galáxia dentro de mais de 200 bilhões de galáxias num único universo que é o nosso, que existem outros bilhões de universos. Então, quer dizer, existem certamente milhares e outros milhares de planetas similares ao nosso, mais evoluído do que o nosso e menos evoluído que o nosso. Então, nós que não conseguirmos estarmos aptos a adentrarmos nessa nova era, nesse novo formato do nosso planeta, nós estaremos sendo convidados a continuarmos as nossas dificuldades, as nossas transformações, mas em outros planetas, em outras galáxias similares ao nosso. Então, essa misericórdia divina, a oportunidade, ela sempre estará nos sendo dada. Mas o planeta precisa evoluir. E para habitarmos o planeta da sua nova forma, nós também temos que ser habitantes de uma nova forma. Assim como aqui no planeta Terra, já não encarnam mais aqueles seres, como a gente estuda, os seres primatas, a época dos Neanderthals, ou seja, se a gente for ver as civilizações da época, não temos mais hoje. Então, a população que está nesse nível de adiantamento, certamente está continuando a sua evolução, e nós fizemos parte disso, num outro planeta. Então, para onde eles irão? Irão para outros planetas similares ao da Terra, para que darmos continuidade até, nesses outros lugares, atingir também este patamar de poder habitarmos esses mundos já regenerados. Esse é o nosso objetivo. Passa a palavra. Ótimas reflexões do nosso companheiro, e é exatamente isso, né? Nós ficaremos nesse processo de evolução, né, sendo convidados a evoluir, mas vai do nosso livre-arbítrio, se nós queremos ou não evoluir. Né? E se nós não quisermos, né, Deus não vai nos obrigar a evoluir, a espiritualidade não vai nos obrigar a evoluir, só que nós seremos convidados em algum momento, até pela incompatibilidade, né, com o clima terrestre, né, com as transformações morais, né, as transformações sociais que ocorrerão no planeta Terra, aí para um outro mundo, né, aí para uma outra esfera, para um outro planeta, onde nós vamos, né, estar no mesmo grau que nós estamos hoje e vamos prosseguir com essa sociedade. Né? Talvez até, né, porque vai muito do nosso coração, voltar para uma sociedade um pouco mais primitiva, né, porque é como o nosso coração ainda é, né, nosso coração ainda é primitivo, e viver lá, porque é onde nós estaremos em compatibilidade com aquele povo, com aquela cultura, até que nós possamos evoluir pela nossa escolha, pelo nosso livre-arbítrio, né, e, enfim, né, alcançar as esferas superiores, conseguir elevar o nosso espírito, mas tudo vai da nossa vontade. Manda, quer fazer alguma consideração final, algum comentário? Eu gostaria de comentar que, relembrando um trecho da vivência de Paulo, né, que foi um apóstolo do Cristo, que combateu aí diversas coisas, buscando aí a sua melhoria espiritual, e tem um momento que, ao atingir o ápice do conhecimento e a vivência do cristianismo, Paulo fala: já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então, que possamos buscar essa conformidade com o Evangelho dentro das nossas vivências, para sermos merecedores, né, como os nossos colegas comentaram, dessa nova era, que é uma era que começa internamente. E aí, automaticamente, ela se abrange para o planeta, para a vibração de energias, para o cosmos, para tudo que nos rodeia. Então, que sejamos, assim como Paulo, não só estudiosos, mas praticadores do Evangelho, para que o Cristo se faça presente dentro de nós, em nossos pequenos gestos e em nossa vida como um todo. Bom, eu só gostaria, então, também de, minha consideração final, agradecer, né, por esse convite, mais uma vez,
agradecer ao Tavares, ao Delson, ao Hugo, à Amanda, mas principalmente a vocês, ouvintes, né, que estão conosco nessa manhã maravilhosa. Agradecer a cada um de vocês por estarmos nessa sinergia, que possamos levar para os nossos trabalhos, os nossos lares, onde quer que estejamos, toda essa energia de paz e de amor. Eu estou imensamente agradecido e honrado com o convite e espero ter uma próxima oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigado a todos. Com certeza terá sim. É uma honra para nós também estar aqui com o companheiro Alessio. Tenho certeza que ele, né, assim como nós, está com saudade do CAE, né, do Centro Espírita, mas, né, nesse momento todos nós sabemos que é necessário, né, o isolamento, e estamos vibrando, né, estamos contribuindo da melhor forma aí para a divulgação do Espiritismo e buscando dentro da nossa vida, do nosso equilíbrio, né, e caminhando, né, nesse desafio que foi nos apresentado, até que, né, se Deus quiser, aí surja uma vacina, né, e venham novas transformações na sociedade. Então, fica o abraço também ao companheiro Alessio, desejo tudo de bom para ele, para toda a família, e estamos juntos aí, com certeza será convidado novamente a trazer todas as suas elucidações, o seu conhecimento, a compartilhar com todos nós aqui, né, da Web Rádio da Estação da Luz, né, do programa Construindo Pontes para a Eternidade. Eu vou fazer, né, as minhas considerações finais também, para que a Amanda possa fazer, né, a prece final. Né, eu vou agradecendo a todos, né, infelizmente não podemos ter hoje, né, a presença do querido Delson, né, do nosso querido pai, mas ele está conosco nos acompanhando sim, assistindo, né, online, e espero que tenha sido, né, que tenha trazido ótimas reflexões a todos, né, convido a todos a lerem novamente, a refletirem sobre esse capítulo 1, né, sobre essa passagem à nova era, né, lembrando que todos nós somos convidados a essa transformação. Tá? Eu sei que é difícil, né, todos nós temos as nossas dificuldades nessa transformação, mas é necessário. Todos nós temos, sim, essa capacidade de nos transformarmos. Tá? Então, fica aqui o meu abraço a todos os companheiros, a todos os comentários, né, a todas as perguntas. Um abraço ao nosso companheiro Tavares também, por todo o apoio, o suporte. E vou passando a palavra para a minha irmã Amanda, que ela faça suas considerações finais, e logo em seguida faça a prece de encerramento. E vamos agradecendo a todos novamente por estar nos acompanhando aqui na manhã de hoje. Eu agradeço a todos os ouvintes aí que nos acompanharam nessa manhã, agradeço ao nosso amigo Alessio por esse momento aí bacana de troca, de reflexões sobre o Evangelho, ao nosso colega Hugo, ao Tavares e a todos que estiveram conosco, ao nosso pai que está nos acompanhando também, aí que hoje não pôde estar presente. Então, que sejamos instrumentos do Evangelho do Cristo dentro das nossas possibilidades. Eu vou citar também um filósofo, um professor, que sempre fala que devemos fazer o melhor com as ferramentas que nós temos. As nossas ferramentas, elas são limitadas, mas vai chegar um momento que teremos ferramentas melhores para fazermos melhor ainda. Então, sejamos essas pessoas incomodadas com a nossa situação espiritual, para que no dia a dia nós tenhamos um pouquinho de evolução a cada momento e vejamos a nossa transformação, né, em todos os nossos atos, em nossos pensamentos e nas nossas palavras também. Então, eu só tenho a agradecer. E assim vamos nesse momento, agradecendo novamente essa oportunidade de estarmos juntos em mais essa manhã, refletindo sobre o Evangelho do Cristo, que tanto se faz necessário para nossa melhora interior, para nossa renovação interior, nos trazendo a possibilidade de largarmos aquela roupagem antiga, cheia de vícios e defeitos, e sermos pessoas melhores, mais conscientes, mais respeitadores, mais trabalhadores. E nessa sintonia de amor e paz, vamos deixando sair de nossos corações o mais profundo sentimento de esperança, de energias de amor, de tranquilidade, de saúde. Vamos envolvendo todo o nosso planeta Terra, para que ele tenha paz, que ele tenha leis justas e sábias que o amparem, que amparem a população. Vamos vibrando intensamente pela saúde, que todos tenham saúde, a saúde física, a saúde mental, a saúde espiritual e emocional.
Vamos vibrando intensamente pela alegria em todos os corações. Que, independente da idade, dos desafios, sejamos pessoas alegres, porque somos centelhas de Deus. Temos Deus em nós. E isso já nos dá a possibilidade de vermos quantas chances nos são colocadas no caminho para sermos melhores dentro das nossas possibilidades. Vamos vibrando intensamente energias para nossa fauna, nossa flora, os nossos animais, para que toda a sociedade como um todo esteja sempre amparada, que possamos ver caminhos melhores diante dos desafios que nos são propostos, que possamos trazer uma conduta melhor dentro da nossa vivência diária, com os nossos amigos, familiares, no nosso trabalho, em todos os ambientes do qual fazemos parte, lembrando sempre que ninguém caminha sozinho. Nós estamos numa estrutura social para fazermos a nossa parte dentro das nossas condições. Vamos vibrando intensamente, deixando energias multicoloridas direcionadas para todos os locais em que se fizer mais necessário. Vibrando pelo nosso planeta para que nesse momento a condição dele seja de receber essas energias benfeitoras, que vai amparar todo e qualquer local. Os hospitais, os asilos, as creches, aqueles nossos irmãos que se encontram na rua, aquelas pessoas que se sentem doentes do corpo e muitas das vezes da alma também, que encontrem no decorrer do caminho mãos dispostas a amparar, abraços, sorrisos, para partilhar vivências e obterem melhoria e esperança. E assim vamos deixando muitas vibrações entreabertas para que a espiritualidade possa conduzir para onde se fizer mais necessário, pedindo licença para vibrarmos por nós, necessitados que somos, que tenhamos força, tenhamos coragem, que não sejamos vitimizadores de nós mesmos. Nós somos protagonistas da nossa história e só depende de nós o trabalho árduo na construção da nossa ascensão espiritual. Vamos vibrando intensamente e pedindo licença para darmos por encerrado o programa da manhã de hoje, que possamos estar aqui na próxima semana, se assim for da vontade do Pai. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Um abraço a todos, fiquem com Deus, muito obrigado pelos companheiros, obrigado por acompanhar nosso programa Construindo Pontes para a Eternidade, e espero contar com todos na semana que vem. Um abraço a todos. Um abraço. Fiquem com Deus. Obrigado a